mediação e a cultura de paz são os temas do Saber Direito desta semana. Entenda como funcionam a resolução adequada de disputas e a mediação de conflitos. As aulas são com a professora Ludmila Stigert. Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui dando continuidade ao nosso curso de mediação de conflitos e hoje vamos começar o nosso terceiro encontro, ou seja, a nossa terceira aula, quando então eu vou entrar propriamente dito na mediação, entrar no seu conceito, entrar nas suas características, entrar nos seus princípios, apresentar as etapas desse procedimento estruturado, apresentar as ferramentas para a construção de um consenso e falar um pouquinho do mediador de conflitos. E aí, despertei em você um interesse por estar comigo aqui e aprender um pouco mais sobre mediação de conflitos? Espero que sim. Venha comigo e vamos entrar nessa seara da mediação que tanto me encanta e eu quero que encante vocês também. Vamos lá. Começando então pelo conceito de mediação. Quando eu falo com vocês conceito de mediação, eu estou trazendo o quê? Eu estou trazendo uma metódica autocompositiva. Eu estou lhes apresentando uma dinâmica autocompositiva na qual um terceiro imparcial e sem poder decisório vai atuar com técnicas negociais para levarem as partes à construção de um consenso. Mas esse conceito está muito na superfície e, como eu já disse para vocês, eu gosto muito de aprofundar um pouco mais. Então, para a gente sair da metódica e adentrar em outros campos, eu falo também que ela é um método estruturado, organizado em etapas, na qual as pessoas são estimuladas a se aproximarem por dinâmicas comunicacionais para que assim consigam integrar os seus interesses. Mas para além dessa metódica, desse método, eu não posso esquecer de lhes dizer que a mediação é uma arte. Sim, ela é uma arte e como arte, ela sempre vai surpreender as pessoas que estão inseridas no seu contexto. A começar pelo mediador, a começar por mim, que tenho a oportunidade de estar entrando em historicidades outras que outrora eu não conhecia e que eu vou ter a oportunidade de levar ao cruzamento histórico desses horizontes para que essas pessoas possam integrar interesses e construir um acordo. Mas quando falamos que ela é uma arte que vem nos inspirar. Ela é uma arte porque ela vai se manifestar de formas diferentes a cada novo encontro. Porque, na verdade, a mediação é um encontro de vidas, é um encontro de historicidades. E nós precisamos estar preparados para esse encontro. Bem, já lhes disse na nossa primeira aula sobre a Resolução 125, na qual a autocomposição fora exaltada enquanto uma política pública nacional. Falei depois da nossa segunda aula que a mediação se apresenta enquanto um método adequado de solução de controvérsias e hoje eu estou para te falar aqui nesse momento que essa dinâmica autocompositiva, ela se estrutura em procedimentos que se encaminham, em procedimentos que se alinham. Eu não posso simplesmente, enquanto uma mediadora, chegar e fazer ao meu bel prazer o encontro acontecer. Não, a mediação é um procedimento estruturado em etapas, que pode levar as pessoas ao acordo ou não. É verdade. Nós, mediadores, não estamos preocupados com o acordo. Um acordo, ele é considerado um incidental, porque o objetivo princípio de uma mediação é levar uma aproximação, é facilitar o processo comunicacional de forma com que as pessoas que estão envolvidas naquele conflito possam, nesse movimento, se ouvirem, se perceberem e se darem a oportunidade de quê? De se conhecerem um pouco mais a si, ao conflito e ao outro. Por isso eu gosto tanto da expressão o encontro de vidas. A mediação é esse encontro. E nós, mediadores, favorecemos que esse encontro aconteça
de uma forma alinhada, de uma forma organizada, de uma forma estruturada. Então, se formos analisar as características da mediação de conflito, eu começaria aqui com vocês a lhes dizer, por exemplo, que essa dinâmica autocompositiva se estrutura em uma comunicação bidirecional. Em assim sendo, eu posso lhes dizer que a mediação é uma negociação assistida, uma negociação indireta. Em sendo assim, ela bebe da fonte da água de técnicas negociais. A mediação também, ela vai trazer características que muitas das vezes vão ser oriundas de outros sistemas de saber e de ação. Mas não é a hora de falarmos sobre a transdisciplinariedade da mediação. Mas ela se estrutura, né, com características que não estão apenas no direito, na sociologia, na antropologia. Ela vai bebendo de fontes diversas para se constituir até mesmo enquanto uma ciência. Por que não uma ciência? Uma ciência humana que busca trazer essa aproximação, que busca essa construção, que busca esse encontro tão bonito. E eu gosto muito de citar o professor Luiz Alberto Vará, que é, né, um filósofo, um jusfilósofo, na verdade, filósofo e bacharel em Direito, já falecido, que falava que a mediação é justamente a oportunidade para salvarmos o direito no Brasil. Vará era argentino, mas radicou-se no Brasil, e ele trazia a mediação enquanto uma necessidade para os cursos jurídicos no Brasil. Porque Vará, como se alimentava muito da psicanálise, muito da psicologia, ele trazia algumas características do ego, do alter ego, e ele trazia necessidade de trabalharmos isso na mediação e de fazermos com que, através desse processo, nós levássemos um senso de humanidade para dentro da ciência jurídica. E ele traz isso de uma forma linda, porque ele traz isso dentro da escola varatiana, também chamada Escola do Amor. Aqui, né, nós estamos em Brasília, mas no Brasil, de uma forma geral, a escola varatiana não é ainda uma escola muito estudada. As principais escolas de mediação que nós temos hoje, alguns chamam de as 3 escolas clássicas da mediação, são a escola harvardiana ou a escola linear, onde eu tenho alguns expoentes que eu vou trazer para vocês, que é o Roger Fisher, o William Ury e Bruce Patton, que tem um livro clássico que vocês não podem deixar de ler, que é o Como Chegar ao Sim, que dá todo o esteio, que dá todo o pano de fundo para as bases teóricas do processo negocial utilizado na mediação. Mas temos também uma outra escola. A escola, um pouco depois da escola linear, surgiram outras 2 escolas. Eu tenho a escola transformativa, que é de Bush e Folger, 2 psicólogos. Nessa escola, nós já vamos trabalhar a perspectiva de transformação das pessoas e do conflito. E aí, Bush e Folger vão trabalhar muito com o empoderamento das pessoas e com a transformação que a mediação pode vir a trazer. Logo, essa escola transformativa, em momento nenhum, está preocupada com o acordo. Ela está preocupada com a relação. Em contrapartida, a escola harvardiana ou escola linear, esta sim se preocupa com a resolução do conflito e não se preocupa com a relação, não se preocupa com as pessoas. A escola varatiana, a primeira que eu lhes apresentei, esta também se preocupa com a relação, com a intersubjetividade na qual a mediação trabalha. Temos uma outra escola, a escola circular narrativa. A escola circular narrativa, dentro da minha perspectiva, ela vai trazer o quê? Ela vai trazer características da escola linear com características da escola transformativa e vai fazer com que nós preocupemos com a relação dos envolvidos, mas nós também devemos preocupar com a construção de um acordo. Ela vai trabalhar justamente com a construção de uma terceira narrativa. Terceira narrativa esta, que é aquela construída pelo mediador na sessão de mediação a partir das falas originárias dos copartícipes.
Então, olha só, eu lhes apresentei 4 escolas. Apresentei-lhes a Escola Varatiana, do Luiz Alberto Vará. Apresentei-lhes a escola Varatiana, a Harvardiana Linear do William Ury, do Roger Fisher e do Bruce Patton. Apresentei a escola transformativa de Bush Folger e apresentei a escola circular narrativa, onde eu tenho a Sarah Cobb como a sua principal doutrinadora ou principal expoente. E temos aqui na América Latina, né, a Marinês Soares, que também trabalha muito a perspectiva da Sarah Cobb. E aí vocês podem estar pensando, uai, Lud, só temos essas 4 escolas e então, será que tem uma escola que é melhor do que a outra? Não existe isso, falarmos que tem uma escola que seja melhor do que a outra escola. Como então, Lud, escolher quais das dinâmicas a ser adotada? Como que o mediador se forma? Se eu tenho 4 possibilidades de formação, e você mesmo disse, Lud, anteriormente, que algumas escolas trabalham mais com o conflito e outras trabalham mais com a relação. Sim, é isso mesmo. Se você captou essa mensagem, é isso mesmo. Mas nós não temos uma escola melhor do que a outra. Temos o quê? Sabe o que temos que fazer enquanto mediadores? Precisamos nos ater às especificidades do caso concreto. Temos que nos preocupar com o tipo de comunicação que existe entre os envolvidos, com o tipo de relacionamento que existe entre os envolvidos. A partir dessa percepção, a partir desse mapeamento, nós vamos começar a identificar qual vai ser a melhor dinâmica a ser adotada. Então, queridos, não fiquem pensando que existe uma escola melhor do que a outra. Existem, sim, escolas com características próprias, né? Como eu lhes apresentei, de uma maneira sucinta, de uma maneira bem rápida. Mas, quem sabe você vai querer fazer estudos sobre as escolas de mediação? E temos até uma escola de Minas Gerais, de Belo Horizonte, que eu nem lhes trouxe, que é a Escola Construtivista de Mediação, da professora Fernanda Lima, onde ela vai trabalhando com acordos provisórios e depois ela faz um acordo final e constrói, ao final, faz essa costura com esses acordos. Cada uma dessas escolas, elas vão trazer características que lhes são imanentes, características próprias. E nós, mediadores, temos que ir aprofundando o nosso estudo, porque esse processo de formação, ele não para, ele é contínuo. Nós precisamos continuar nesse estudo. Dentro desses nuances outrora apresentados para vocês, eu gostaria apenas de lhes ressaltar que algumas estão mais preocupadas com a construção do acordo, como a escola linear, e outras vão estar mais preocupadas com a relação, que é o caso da escola transformativa, da escola circular narrativa e da escola varatiana, bem como a construtivista, que eu também trouxe para vocês. Então, pessoal, vocês estão vendo que existem várias formas de compreendermos a mediação. Mas não quer dizer que existem vários tipos de mediação. Existem escolas que vão trazendo técnicas diferentes para que o mediador possa usufruir destas para o bem, para a boa condução da sessão. Se vocês virarem para mim e falarem assim, Lu, em qual dessas escolas você nada de braçada? Será que você ficou curioso em saber qual escola que eu mais trabalho? Se você ficou curioso, eu vou te dar uma resposta. Eu sou extremamente apaixonada pela escola varatiana, que trabalha a ética da alteridade. E aí a gente tem um livro, um grande marco do livro do Luiz Alberto Vará, que é Surfando na Pororoca, o ofício do mediador, onde ele vai trazer esse ofício que temos, porque temos que trabalhar com esta intersubjetividade, temos que trabalhar com essa construção ética da escuta, dessa construção ética do sujeito ali naquela sessão. Então, essa escola me envolve de uma maneira muito especial. Mas isso não quer dizer que eu não utilize várias técnicas da escola linear quando eu estou negociando.
porque toda negociação, por ser um procedimento estruturado, ela é dividida em etapas e uma das etapas é a etapa negocial. E quando eu estou negociando, eu preciso usar os princípios de Harvard. Eu preciso usar os 4 elementos que dão origem aos 4 princípios, que mais para frente eu vou trazer para vocês. Então, pessoal, não tem isso de uma escola ser melhor que a outra. Ficou claro para vocês? Espero que sim. Então, vamos avançar na mediação. Lhes trouxe o conceito, apresentei-lhes as escolas. Agora, eu quero trazer para vocês os princípios que informam a mediação. Nós já sabemos que existe uma lei que regulamenta a mediação, que é a Lei 13.140 de 2015. Não obstante, o Código de Processo Civil, anterior à Lei de Mediação, ele foi o marco da mediação judicial, tá bom? Mas ele entrou em vigor depois do Código da Lei de Mediação. Ele é antes, mas o período de vacácio dele era maior, então a Lei de Mediação entrou em vigor 180 dias depois da sua publicação, ela entrou antes. Então, nós temos princípios tanto no artigo 166 do Código de Processo Civil, quanto no artigo 2º da Lei de Mediação. Então, pessoal, nós vamos preocupar com o quê? Eu vou lhes apresentar os artigos da mediação. E dentro dessa apresentação, eu gostaria de falar para vocês que temos princípios que são do mediador e princípios da mediação. É diferente, os livros não trazem isso, ok? Se vocês pegarem a lei propriamente dita, ela também não vai trazer princípios que informam o mediador. Não, ela vai trazer os princípios que orientam o processo da mediação. E esses princípios vai ter uma diferença implícita, ao meu ver, no artigo 166 e no artigo 2º da Lei de Mediação, mas eles se complementam. Uma vez que aquele princípio que não está no Código, mas está na lei, está subentendido no Código. E aquele princípio que está no Código e que não está na lei, está subentendido na lei. Então, para falar com vocês de princípios, vamos usar a literalidade do artigo 2º, que é o quê? A imparcialidade do mediador, a isonomia entre as partes, a confidencialidade, a oralidade, a informalidade, a confidencialidade e a boa-fé. Então, nós temos esses princípios que orientam. Aí, temos também o princípio da decisão informada, que está lá no Código de Processo Civil e que não está aqui na Lei de Mediação. Mas, como eu disse para vocês, essas duas diretivas normativas, elas se complementam. Ok? O que não está expresso no 166 está subentendido no artigo 2º. O que está no artigo 2º que não está expresso no artigo 166 também está subentendido. Mas se a gente tivesse um conflito de leis, que não é o caso que eu entenda que é um conflito, claro que usaríamos como nosso referencial a Lei 13.140, uma vez que ela é uma lei especial e lei especial revoga, correto? Lei Geral de Procedimentos. Então, dentro desses princípios, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês. Princípio da imparcialidade. Nós, mediadores, precisamos ser imparciais. Nós não temos nenhum partido, o nosso maior interesse ali é justamente facilitar a comunicação e levar as pessoas a possibilidades outras de gestão daquele conflito, criação de opções para gerar um acordo plausível, exequível e que possa gerar frutos na vida das pessoas. A questão da isonomia entre as partes. Nós precisamos tratar as partes com igualdade, com paridade. Eu não posso tratar A de uma forma e tratar B de outra forma. Não tem como. Eu preciso, enquanto mediadora, me posicionar no sistema mediação e, enquanto mediadora, enxergá-los enquanto seres humanos que estão ali envolvidos em um conflito e que precisam se dar a essa oportunidade de se ouvirem, de se compreenderem e, quem sabe, construir um acordo. O princípio da oralidade. Todo o procedimento, ele estrutura em uma oralidade,
O meu instrumento de trabalho é a escuta, porque as falas que me chegam, que eu gosto muito de dizer que são presentes, né, elas vêm para mim através da oralidade. Então, a mediação é um procedimento basicamente oral. Eu posso, sim, ficar fazendo algumas anotações, mas eu sempre explico para as pessoas que é só para eu organizar as narrativas que me são compartilhadas. Se a gente avançar, nós vamos para o princípio da informalidade. Olha, a mediação, ela não tem aquela formalidade do procedimento judicial, de um procedimento arbitral. A mediação é informal. Nós trabalhamos com um vocabulário, com um discurso atinente ao mundo da vida dos envolvidos. Se eu vou fazer, por exemplo, uma mediação comunitária, eu nunca vou chegar para fazer uma mediação com esse vestido. Vocês estão conseguindo me compreender? Ou seja, precisa haver uma adequação. Eu não posso estar ali de uma maneira que eu feche as portas, mas sim de uma maneira de afagar, de trazer as pessoas para essa mesa, para se sentirem seguras, acolhidas e começarem a contar para um estranho, que sou eu, momentos de dor, momentos de tristeza ou momentos de desafios que elas estão passando e que precisam resolver, ok? Ela vai trabalhar basicamente com a autonomia da vontade das partes. Sim, as partes são autônomas, tanto para participar do procedimento, quanto para dar continuidade ao procedimento. Então, esse princípio ele é basilar. As partes são empoderadas para tomarem o curso das próprias vidas. Não é um juiz, não é um árbitro, não é um promotor, não é ninguém. São os envolvidos que estão ali, naquela mesa, se dando a oportunidade de gerenciarem a própria vida. Então, não posso dizer que eles estão ali obrigados, porque se eles estiverem ali obrigados, já desconfigura totalmente a mediação. Então, eles precisam ter essa autonomia. Assim como a autonomia, nós precisamos buscar o consenso, buscar aquela construção, buscar aquela aproximação, para que a gente possa construir um acordo. É muito importante que nós façamos esse movimento de levar as pessoas à construção de um consenso, correto? A confidencialidade, nossa, esse princípio, ele é tão importante, porque ele envolve o nosso sigilo. Não só meu, mediadora, mas o sigilo de todos aqueles que estão ali participando da sessão. Sigilo esse que vai abranger o mediador, o comediador, observador, se estiver presente na sala, o advogado, as próprias partes, prepostos, terceiros que podem ser chamados ali a participarem da sessão, ou seja, todos estão embutidos pelo sigilo, pela confidencialidade. Nada do que for produzido, ou seja, nada daquilo que eu escutar na mediação, pode ser objeto de prova em processo judicial. Eu não posso ser testemunha nem depoente em processo judicial, mas tem uma exceção. E a exceção é a seguinte: se acontecer algum crime dentro da sessão, um crime de uma ação penal pública, aí eu, mediadora, estou na obrigação de fazer o quê? De acabar, finalizar com a mediação, interromper a mediação e comunicar às autoridades competentes acerca do que aconteceu na sessão, tá bom? Nós temos também a boa-fé. É claro que nós precisamos fazer o quê? Precisamos estar imbuídos de uma boa-fé, de que todos que estão sentados à mesa estão ali com a mesma intencionalidade, o mesmo querer bem no sentido de vamos tentar construir uma solução que seja boa tanto para mim quanto para você. Vamos tentar aqui identificar que somos diferentes, que temos perspectivas diferentes, mas que isso não nos impede de construir um consenso, mesmo porque consenso não significa pensamentos idôneos, perspectivas iguais.
O consenso é justamente a oportunidade de darmos iguais chances às pessoas de participarem do procedimento. E quando eu faço isso, quando eu crio essas oportunidades, eu estou fazendo com que as partes se aproximem e quando elas se aproximam, elas vão o quê? Começando a visitar o locus do outro. E esse momento é muito lindo. E o conflito começa a ser ressignificado e as pessoas começam a entrar uma no sistema do outro. E aí o sistema da mediação vira um sistema riquíssimo, um sistema belo, um sistema lindo, com um senso de humanidade enorme. Bem, falei rapidamente acerca dos princípios que orientam a mediação. Depois dos princípios, Lu, o que será que é importante que nós precisamos saber da mediação? Ah, tem muita coisa importante para você ainda saber da mediação. Sabe quais são essas coisas? Vamos falar das espécies de mediação. A mediação, ela pode ser uma mediação judicial, se ela acontecer dentro do poder judiciário, ok? Ela pode ser uma mediação extrajudicial, se ela acontecer dentro das câmaras privadas, e essas câmaras privadas podem ser credenciadas ou não ao Tribunal de Justiça correspondente, tá bom? Eu tenho também a mediação escolar, que são as mediações que acontecem no âmbito escolar. Eu tenho a mediação ou as mediações comunitárias que acontecem nas comunidades e, via de regra, elas estão sempre atreladas a uma política pública linkada à segurança pública, tá bom? A Secretaria de Segurança Pública. Pelo menos em Minas, a Secretaria de Segurança Pública desenvolve um projeto muito lindo no âmbito da mediação comunitária. Temos também a mediação trabalhista. A mediação trabalhista, que é regida por uma lei própria, que não é regida pela Lei 13.140, ela é regulamentada para reger as relações trabalhistas em que haja a possibilidade da construção de um consenso. E ela vai ser realizada dentro do SEJUSC, da Justiça do Trabalho, seja primeira instância ou segunda instância. Bem, então vocês já estão percebendo que nós temos vários tipos de mediação. Elas podem ser dentro do SEJUSC, que eu falei para vocês na aula passada, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, podem se dar dentro dos PAPs, dos postos de atendimento pré-processuais vinculados ao SEJUSC, elas podem acontecer nas câmaras privadas ou elas podem acontecer simplesmente em escritórios de mediadores ad hoc. Por quê? O mediador pode ser um profissional autônomo e não estar vinculado a nenhuma câmara, não ser um servidor público, mas ele é capacitado e ele pode fazer uma mediação no escritório dele. Então, vocês estão vendo como há uma gama enorme de possibilidades da mediação acontecer? Ai, gente, a mediação é tudo de bom, ela é muito linda, eu fico emocionada em falar dela, porque falar de mediação é falar um pouco de mim, um pouco de quem eu me tornei quando então eu comecei a trabalhar com ela. Então agora eu quero explicar para vocês as etapas desse procedimento. Mostrar que a mediação se estrutura em etapas. E aí, se a gente colocar... Passe, por gentileza, para mim o próximo slide. Se nós fôssemos colocar aqui, né, nós já estamos entrando aqui, ó, já trabalhamos conceito, espécies, princípios, agora estamos entrando nas etapas do procedimento. E dentro das etapas do procedimento, eu vou trabalhar com vocês o quê? Eu vou trabalhar as ferramentas também. Vou fazer esse casadinho aí, ó, de etapas com técnicas. Será que você consegue me acompanhar? Eu vou tentar ir devagar para você me acompanhar e construir o seu raciocínio aí para você entender toda a estruturação do procedimento. Bem, a mediação se inicia com a sessão de abertura. Mas antes dessa sessão de abertura, é muito interessante que o mediador faça uma entrevista antes com as partes, que ele converse separadamente com o João e com a Maria. Ok? Que é chamada
pré-mediação ou triagem. Muitas vezes no Sejusc isso não vai acontecer. Isso é mais comum de acontecer dentro de PAPRs ou dentro de câmaras privadas. Por isso é considerada a primeira etapa a sessão de abertura, que é a sessão que? A primeira sessão conjunta. É a sessão onde o mediador se apresenta, onde o mediador apresenta o procedimento, apresenta os princípios que orientam a mediação, fala sobre a confidencialidade, fala das proibições de que nenhuma prova ali produzida pode ser prova em processo judicial, fala que a sessão não pode ser gravada, falamos para desligar os telefones celulares, falamos da duração do procedimento, falamos que a mediação geralmente ela vai se desenvolvendo em outras sessões, explicamos a possibilidade de sessões individuais ou cálculos, nós vamos falar isso tudo, nós vamos apresentar todo o procedimento, toda a sua dinâmica e, por fim, explicamos sobre o acordo. Falamos que se tudo correr bem, se eles colaborarem, se nós conseguirmos, nós vamos avançar para construir o acordo. E aí, nessa explicação do acordo, eu vou falar para eles que alguns acordos podem ser homologados e outros não precisam. O que eu faço? Como eu estou dentro de um PAPRE, eu sempre levo a homologação. E como eu estou dentro de uma Câmara privada credenciada ao Tribunal de Justiça, eu também sempre levo a homologação. Mas eu quero ressaltar para vocês que não é obrigatório. Mas, Lud, então, quando que é obrigatória essa homologação, então? Explica, porque ficou um pouco confuso aqui na minha cabeça. Olha só. Quando se tratar de direitos patrimoniais disponíveis, os acordos realizados sobre esses direitos não precisam ser homologados. A Lei 13.140 não exige que ele seja homologado via decisão homologatória. No entanto, se a mediação versar sobre direitos patrimoniais indisponíveis, mas negociáveis, aí sim eu tenho que encaminhar ao Sejusc para parecer prévio do Ministério Público e homologação judicial. Entenderam aí essa diferença de quando eu tenho que necessariamente homologar e quando eu posso não homologar? Lud, quando eu homologo e quando eu não homologo, fica com a mesma natureza jurídica? Não. Quando eu tenho um acordo homologado, eu tenho um acordo com natureza jurídica judicial. Quando eu tenho um acordo não homologado, eu tenho um acordo extrajudicial, que vão ser regidos pelo procedimento de execução comum, ok? Então, essa é a primeira etapa, que é o quê? A sessão de abertura. A segunda etapa do procedimento é o que nós chamamos de reunião de interesses. Nesse momento, nós trazemos as falas, as narrativas das pessoas envolvidas. Geralmente começamos por quem nos procurou e a gente fala isso na sessão de abertura. Então, o João começa a narrar a história dele, narrar o conflito no qual ele está envolvido. Depois que o João narra o conflito, eu dou a oportunidade para Maria narrar o conflito. E aí a Maria vai trazer a perspectiva dela daquele conflito, construindo ali o quê? Uma história. Então, eu, mediadora, depois de ouvir essas narrativas iniciais, e aí eu vou usar lá da Escola Circular Narrativa, eu devolvo para eles a narrativa construída a partir das falas que eles me trouxeram. Aquela narrativa que é construída na mediação, pegando subsídio da narrativa de João com subsídio da narrativa de Maria. E aí eu construo essa terceira narrativa, que não é nem a narrativa de João, nem a da Maria, mas é a narrativa de João e Maria construída a partir da mediação, implicando na coparticipação de João e de Maria na co-construção daquele conflito. É muito lindo. E nesse momento, eu, mediadora, começo ali a ouvir aquelas narrativas e eu começo a identificar os interesses dos envolvidos. Então, a próxima etapa, depois da reunião de interesses, onde eu faço essa identificação de interesses, necessidades, de sentimentos, é o quê? É a montagem de uma agenda. Então, nós, mediadores, trabalhamos com uma agenda de trabalho.
E eu falei com vocês que a mediação explora não apenas a lide processual, mas ela começa o seu trabalho com a lide sociológica e a partir da lide sociológica nós vamos para a lide processual. Ou seja, eu vou dos interesses para as posições. Então, eu monto uma agenda de trabalho para que eu possa organizar o meu trabalho, porque esta é a minha função. A minha função, enquanto facilitadora do procedimento, é organizar a condução daquela negociação. Então, eu coloco lá os tópicos, apresento as partes, pergunto, João e Maria, diante disso que vocês trouxeram para mim hoje aqui na mesa de mediação, eu penso que é importante que nós possamos trabalhar com X, Y, Z. Vamos pegar um exemplo concreto para ficar fácil para você? Se é um divórcio com guarda, com alimentos e com partilha. Complexo, não é? Então, eu vou montar uma agenda. Bem, nós vamos trabalhar primeiramente com os interesses dos filhos, o bem-estar dos filhos, então vamos trabalhar com a guarda, vamos trabalhar depois com os alimentos, aí coloco lá, guarda e convivência. 2, alimentos. 3, depois eu trabalhei guarda, depois que eu trabalhei alimentos, aí eu vou trabalhar o quê? Aí eu entro no patrimônio, aí eu entro na partilha de bens que eles têm naquele casamento. Depois eu posso perguntar ainda se houve, né, acréscimo do sobrenome do marido ou da mulher concomitantemente, pergunto ali, vamos colocar continuidade do uso do nome. Vamos colocar ali se tem algum acordo implícito entre eles, não formalizado, que eles gostariam que nós viéssemos a conversar na mediação. Então, o que é isso? A agenda vai orientando o mediador na condução da sessão. Eu não posso atropelar as etapas. Tá? Então, eu vou desenvolvendo cada um daqueles tópicos e em cada um daqueles tópicos eu vou fazendo um processo negocial. E quando eu trabalho o processo negocial, é claro que eu vou ter que utilizar os princípios harvardianos, como eu disse para vocês anteriormente. Eu preciso separar as pessoas dos problemas, eu preciso trabalhar com os interesses e não com as posições. Eu preciso criar opções de ganhos mútuos e eu preciso escolher com base em critérios objetivos. Então aqui, sabe o que eu trouxe para vocês? Eu trouxe os 4 princípios de Harvard que orientam a negociação e já pus para vocês aí os princípios a partir dos elementos, que os elementos são pessoas, interesses, opções e checagem em critérios objetivos. Então, nós vamos negociando em cada tópico da agenda essas questões que precisam ser conversadas, refletidas por aquelas pessoas. Se for o caso, fazemos sessões individuais. Eu parto do pressuposto de que sessão individual não é etapa, sessão individual é técnica. Mas alguns professores, alguns doutrinadores entendem que sessão individual é etapa. Eu não comungo disso. Eu entendo que quando a comunicação estiver truncada, quando eu não conseguir avançar, quando eu perceber que uma parte está falando demais e a outra está calada demais, quando eu perceber que eles não estão em paridade no modelo negocial, eu faço uma sessão individual com cada um deles. E aí a outra pessoa fica do lado de fora, depois eu troco, a que conversou comigo fica do lado de fora e eu converso com a outra pessoa. Então, depois que nós fazemos isso, que vamos desenvolvendo a agenda, que vamos negociando cada um desses tópicos e avançando, o que a gente faz? A gente vai para a construção do acordo. E o acordo nada mais é do que uma costura de tudo aquilo que foi trabalhado na mediação. Então, nós, mediadores, colocamos ali as cláusulas, lemos para as pessoas em voz alta, perguntamos a eles se eles têm alguma dúvida, tá bom? E se eles tiverem alguma dúvida, se eles estiverem acompanhados dos respectivos advogados, esta é a principal função do advogado na sessão, tirar as dúvidas jurídicas dos clientes e ajudar o mediador na elaboração do acordo, tá bom? E aí, se não tiver nenhuma dúvida, nós vamos imprimir as vias, eles vão assinar, nós, mediadores, vamos assinar.
Se os advogados estiverem presentes, eles vão assinar e aí nós vamos mandar para homologação ou não, vai depender da natureza do objeto daquela sessão de mediação. Eu quero ressaltar aqui para vocês a questão da presença do advogado na sessão de mediação. Lude, a presença do advogado, ela é obrigatória na sessão de mediação? Na mediação processual, sim. Na mediação pré-processual, não. Ah, não, ficou confuso. Lude, volta, tá confuso, não tá? Então, vamos lá. Quando a mediação acontecer antes do ajuizamento da ação, ela é pré-processual. Ela pode realizar no Sejusc, num PAPRE ou numa Câmara. Essa mediação não necessariamente precisa da presença do advogado. O advogado poderá estar presente, mas se a mediação for endoprocessual, ou seja, se a mediação acontecer no curso do processo, dentro dos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, que o autor distribui a ação e o réu é citado para participar da sessão de conciliação e mediação e não para contestar, porque o prazo de contestação só abre a partir da sessão de mediação, quando ela acabar. Correto? Então, nessa mediação processual, nessa sim, o advogado, a presença do advogado, ela é importante. Outra questão importante a destacar acerca do advogado é que o mediador, na sessão de abertura, quando ele estiver com advogados na mesa, que ele pergunte aos respectivos advogados se eles já trabalharam com os clientes deles acerca dos honorários conciliatórios. Essa foi uma mudança recente do Código de Ética dos Advogados, onde nós temos que, durante a sessão, na fase de declaração de abertura, perguntar se eles já conversaram e se eles querem um espaço ali na mediação para eles conversarem com os clientes acerca dos honorários conciliatórios. Bem, feito essas considerações, eu apresentei para vocês todas as etapas que estruturam o procedimento. Mas eu lhes disse que a mediação é um procedimento o quê? Informal. Se ele é informal, as partes podem flexibilizar as regras procedimentais. Não é virar uma bagunça, gente, não é isso. Mas as partes podem flexibilizar. Por exemplo, ao invés de eu começar com uma sessão conjunta, eu posso começar com uma sessão individual. Não tem nenhum problema, tá claro? Então, as partes têm essa autonomia, dentro do princípio da autonomia da vontade, de trabalharem, de alterarem aí essa dinâmica procedimental da mediação, desde que conduzida sob a supervisão de um mediador de conflitos. Bem, eu acho que eu passei todos aqueles tópicos que estavam listados para vocês no slide que estava aqui outrora. E aí a gente pode agora fazer o quê? Nós podemos falar, eu só vou ter tempo para falar das principais técnicas para vocês, para depois a gente ir para o quiz, para ver se vocês aprenderam direitinho um pouquinho mais dessa estruturação desse procedimento de mediação. Então vamos lá. Quais são, Lude, as principais ferramentas que o mediador utiliza para conduzir a mediação? As principais ferramentas são escuta ativa ou escuta dinâmica, resumo, parafraseamento, reenquadramento, ou seja, resumo, parafraseamento, reenquadramento, são técnicas de devolutiva. Quando o mediador escuta, ele precisa sempre devolver para o emissor da mensagem. Além disso, o mediador pode usar da técnica do espelhamento. O mediador deve se utilizar de perguntas geralmente abertas, reflexivas e de autoimplicação no conflito. Tá bom? Perguntas são uma arma poderosa, tira a arma, né? É uma estratégia muito importante para o mediador utilizar. Nós usamos também da técnica de inversão de papéis, choque de realidade, modulação de voz, silêncio, pausas técnicas, atividades reflexivas para a próxima sessão. Nós usamos também do chamado choque de realidade, né? Nós damos ali, às vezes, trabalhamos com as partes, com as pessoas, alguns choques de realidade para trazê-las para o aqui e agora. Trabalhamos com um enfoque prospectivo,
Então, toda a mediação trabalha com prospecção, a mediação trabalha com normalização do discurso, normalização do conflito ou despolarização do conflito. A mediação vai trabalhar também com técnicas outras de psicanálise, de programação neurolinguísticas ou técnicas próprias que as escolas começam a trabalhar. Mas tem uma técnica em especial que ela é muito importante, que é a técnica da validação de sentimentos e também a técnica do acolhimento. Nós, mediadores, precisamos, principalmente quando estamos desenvolvendo a lide sociológica, de validar o sentimento das partes envolvidas. E o que significa isso, Lude? Validar os sentimentos. Validar os sentimentos é mostrar para as pessoas que aqueles sentimentos que estão passeando neles ali são legítimos, que eles não precisam negar, que eles não precisam ter medo, que eles podem falar conosco, porque nós estamos ali para simplesmente acolher aquele sentimento e perceber qual necessidade que está vinculada àquele sentimento. Lembra que eu falei que todo sentimento está vinculado ao não atendimento ou ao atendimento de uma necessidade? Pois é, o mediador faz sempre esse link, de linkar um sentimento a uma necessidade, ok? Bem, por último, vamos falar do mediador. Quem é esse mediador? Ele pode ser um mediador judicial ou um mediador extrajudicial. O mediador judicial, ele tem o processo de formação disciplinado da Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, no anexo 1, que traz o conteúdo programático, tanto do módulo teórico quanto do estágio supervisionado, a carga horária 40, 60, ou seja, no mínimo, no máximo, aí 100 horas aula. Em contrapartida, o mediador privado, não tem especificado na lei de mediação o processo de formação. Precisa ser um agente capaz da confiança das partes e que tenha o processo de formação. Mas nós não temos os balizamentos objetivos desse processo de formação, ok? Então, agora está na hora de irmos para o quiz. Vamos lá? Vamos refletir juntos sobre as questões? O mediador pode assumir vários papéis para ajudar as partes na resolução de disputa. Entre eles, o de agente de realidade, ou seja, letra A. Ele pode assumir certa responsabilidade ou culpa por uma decisão impopular que as partes, apesar de tudo, estejam dispostas a aceitar? O mediador pode assumir certa responsabilidade ou culpa? Não, o mediador ele é imparcial. Ajuda na elaboração de um acordo razoável e viável e questiona e desafia as partes que têm objetivos radicais e não realistas? Sim, então eu vou perguntar qual técnica que o mediador utiliza para fazer isso aqui? O choque de realidade, ou mesmo em alguns outros casos a inversão de papéis. Então, ele ajuda na elaboração de um acordo razoável e viável e questiona e desafia as partes que têm objetivos radicais e não realistas. Mas vamos ler todas para a gente verificar aonde que está o erro das demais assertivas. C. Toma a iniciativa de prosseguir as negociações por meio de sugestões processuais ou fundamentais? Não. O mediador não pode dar sugestões processuais ou fundamentais durante a sessão. De quem que é essa função? Do advogado. É o advogado que vai trabalhar todo esse aspecto jurídico. Letra D. Proporciona assistência às partes e as vincula a especialistas e a recursos externos. Exemplo, advogados, especialistas técnicos que podem capacitá-los a aumentar as opções aceitáveis do acordo. Pode, gente? Também não. Aonde que está o erro? O mediador proporciona assistência técnica às partes e vincula as partes a especialistas? A imparcialidade. Quem vai dar essa assistência, se tiver presente a sessão, é o advogado. Se for o caso, por exemplo, de contratar, chamar, por exemplo, uma psicóloga para apresentar na sessão a questão dos filhos, né, de forma lúdica, aí é uma outra questão, mas isso é construído a partir das partes e não a partir do mediador.
instrui os negociadores iniciantes, inexperientes ou despreparados no processo de barganha. Tem dois erros aqui nessa assertiva. Quais são eles? Primeiro, o mediador não instrui os negociadores iniciantes. O mediador não dá nenhuma instrução para as pessoas negociarem. Inexperientes ou despreparados. No processo de barganha, mediação não é processo de barganha, mediação é processo de integração de interesses, é um modelo negocial baseado em princípios, que é o modelo de Harvard, ok? Então, nós vamos ficar com a letra B como a resposta correta. Vamos para o nosso segundo exercício? A mediação geralmente é definida como a interferência em uma negociação ou em um conflito de uma terceira parte aceitável que passa a ter poder de decisão. A. Ilimitado e voluntário, dado que as pessoas em conflito solicitam a ajuda dessa terceira parte imparcial e neutra para tomar uma decisão por elas, levando em conta as questões contestadas. O mediador não tem um poder ilimitado, ok? B. O mediador tem um poder de decisão limitado ou não autoritário que ajuda as partes envolvidas a chegarem voluntariamente a um acordo mutuamente aceitável com relações às questões em disputas. Ok, certinho. Vamos achar os erros então. O mediador tem um poder de decisão arbitrário, a partir da qual as partes podem quase sempre escolher seu próprio árbitro ou conselho de árbitros, o que lhes dá mais controle sobre a decisão do que se a terceira pessoa fosse indicada por uma autoridade ou agência externa. Gente, essa terceira letra aqui, a letra C, embolou o meio de campo da mediação com a arbitragem, vocês perceberam? Então, o mediador não tem um poder de decisão arbitrário, o mediador não tem poder de decisão, é um terceiro imparcial e sem poder decisório, é o próprio conceito de mediação. Letra D, ilimitado em função da abordagem legislativa da resolução de disputa como meio público de resolução de um conflito por um intermédio de um recurso de lei? Também não, ele não tem um poder ilimitado. Ele tem um poder de decisão circunstancial em abordagem extralegal, incluindo procedimentos privados em que as partes usam isoladamente ou com a ajuda de uma terceira parte para negociar um acordo não voluntário, sancionado de modo privado ou público. Isso aqui fez uma miscelânea, né, gente? Essa letra E aqui. Circunstancial não é, né? Abordagem extralegal, não. Nós precisamos trabalhar dentro da legalidade, dentro da juridicidade, ok? Então, qual que é a resposta? Letra B, ok? Vamos então para o nosso terceiro e último exercício da aula de hoje. Na perspectiva da mediação de conflitos, assinale a alternativa correta. A não violência proposta pela prática da mediação de conflitos é sempre confundida com a passividade diante do mal e da justiça. A não violência é sempre confundida com a não passividade diante do mal e da justiça? Não. B. Ao mediador cabe conduzir o processo centralizando em sua pessoa todos os canais de comunicação? Erradíssimo. O mediador não centraliza nele os canais de comunicação, o mediador facilita a comunicação, ok? Então, essa letra B aqui, ó, tá errada. O mediador cabe conduzir o processo? Até aqui tá ok. Ele é o maestro, mas na verdade ele não pode centralizar nele todos esses canais de comunicação. Os canais de comunicação precisam fluir entre os envolvidos. C. A ação do mediador de conflitos não tem compromisso com a responsabilização das pessoas pelos atos de violência cometidos. Assim que encontrar as provas necessárias, o mediador deve encaminhar os culpados à justiça para cumprir a sentença judicial. Totalmente errado, gente. Nós não fazemos análise de prova na sessão, nós não encaminhamos os culpados para a justiça. Primeiramente, nós mediadores não trabalhamos com esse estereótipo de vítima e agressor, trabalhamos com partes, com pessoas que co-construíram aquele conflito. Então, totalmente errado.
Letra D. A resolução de conflitos de forma não violenta é um princípio da mediação de conflitos? Sim, falei isso para vocês na nossa primeira aula, Cultura de Paz, onde eu trouxe para vocês a utilização da comunicação não violenta pelo mediador de conflitos dentro das suas habilidades comunicacionais. Mas vamos ler a última. Letra E. Toda intervenção de mediação precisa ter presente uma autoridade para garantir o encaminhamento da solução do problema? Não, não tem isso não. Claro que em alguns casos, quando a mediação acontece dentro do Sejusc, os juízes coordenadores, eles podem participar, eles podem ser chamados, mas isso é um pode, acontece esporadicamente. Nós não temos que ter elemento de autoridade dentro da sessão, não. Sabe quem são as autoridades na sessão? As próprias partes, que são os protagonistas. Então, nesta questão, qual que é a resposta correta? A resposta correta é a letra D, a utilização de princípios de não violência, de uma comunicação não violenta, despolarizada para integração de interesses. Bem, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado essa aula sobre mediação de conflitos e eu espero vocês no nosso próximo encontro, onde nós vamos trabalhar sobre CPC e lei de mediação. Um grande beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.